Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Esse é um movimento muito importante para aqueles que querem conhecer a Deus. E nós vamos hoje fazer uma pergunta muito importante e ela significa o seguinte: e se as coisas não derem certo? E se eu tomar uma decisão errada? Fizer uma má escolha? Nós sempre buscamos fazer a escolha acertada, fazer as coisas de forma correta, mas, porventura, coisas podem dar errado. Situações podem acontecer e surgir, não é? Então, diante de tudo isso, o que eu faço diante de uma queda, né? De um tombo da vida? Há no salmista aqui um salmo de Davi que traz para nós uma orientação muito importante para a sua fé. Preste atenção no Salmo 37, no verso 23 e 24 e depois no verso 37. Está escrito: O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho tem prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Este salmo é muito bom que você leia ele inteiro, mas eu salientei aqui, puxei, pincei esses três versos, porque o contexto aqui fala da felicidade temporária dos perversos. E Davi está avaliando isso e de como é importante, ele mesmo, Davi, confiar no Senhor e não se deixar levar pela impiedade, pela maldade dos perversos. Então ele mostra essa condição que eu coloquei aqui para você. O Senhor firma os passos do homem bom. E é muito interessante você perceber essa dependência da nossa fé, de que Deus conhece o nosso futuro, de que o Senhor conhece os nossos dias. Este dia que começou, como vai terminar? Só Deus é que pode determinar e Ele sabe todas as coisas que estão acontecendo em nossas vidas. Mas você percebe o homem bom? Que bondade é essa? Será que ele é bonzinho, porque ele é todo assim, gentil e tudo mais? Ou nele estão os valores de Deus? Preste atenção nisso, porque o homem bom, descrito aqui por Davi, não é o homem que atende às necessidades do mundo e então quer agradar a todos. Não é este homem bom, mas sim o homem que preserva no seu interior os valores de Deus descritos na sua palavra. Este homem, está escrito, o Senhor firma os seus passos. Mas veja só que interessante, ele diz logo em seguir, e no seu caminho tem prazer, mas se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Veja que coisa interessante. Sim, nós passamos por adversidades, passamos por sofrimentos, coisas acontecem muito aquém da nossa necessidade, do nosso desejo. Nós não desejamos sofrimento, não desejamos passar por tribulações e aflições, mas elas acontecem. Elas são fatos reais da vida de qualquer pessoa, Um homem, uma mulher, uma família passa por situações adversas. Nem sempre tudo dá certo, falta o emprego, falta um dinheiro, vem um custo adicional, existe uma enfermidade, passa por uma tribulação, uma situação de relacionamento. Puxa, quanta coisa acontece. Mas aqui a palavra do Senhor, e Davi, na sua consideração, está falando isso. Os perversos, aqueles que vivem para o mal, não têm o benefício do favor de Deus. Mas o homem que busca o Senhor e se compraz em Deus e se deleita no Senhor, este homem, se cair, não ficará prostrado. Preste atenção nessa declaração. Que coisa importante, onde estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão prostradas, deficientes, depressivas, abatidas, ansiosas, angustiadas e às vezes por anos, raízes de amargura, coisas que a pessoa está vivendo que ela diz, olha, é impossível sair disso. Mas aqui a palavra do Senhor traz uma promessa, traz uma garantia, traz algo que não é humano, é a aliança de Deus para com aqueles que andam na sua presença. Ele diz, e se ele fizer uma má escolha, se porventura ele cair, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Que coisa interessante, Deus não impede você de repente, viver uma situação adversa,
mas o Senhor te socorre na situação adversa. É lá no meio do fogo que o Senhor impede que ele te queime. É lá no meio das águas transbordantes que o Senhor te impede que você se afogue. Não é que o Senhor te livra como se você fosse alguma coisa assim que não pudesse passar pela dificuldade. Não, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Portanto, essa é a promessa, é a palavra, é a garantia de Deus para aqueles que andam na sua presença. Então ele diz mais algo importante no verso 37. Ele diz: observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Por quê? Porque este homem terá paz e terá posteridade. Olha que palavra interessante, tão desprezada nos dias de hoje, quando então a integridade e a retidão parecem muitas vezes uma coisa exagerada, forçada, um problema para muitos, não é? Mas aqui representa exatamente intimidade com Deus. Faz esse homem íntegro e reto tem intimidade com o Senhor. É esse que ele citou lá no verso acima, que diz que mesmo que se prostrando, mesmo tendo uma queda, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta pela mão. Atenta nessa palavra nessa manhã, pondera sobre esse entendimento, para que você ajuste realmente o seu jeito de viver com o Senhor, a sua fé, para que você tenha essa intimidade com Deus e experimente a verdade desta palavra. Dependa e espere no Senhor, ande na sua presença e você verá a providência divina te erguendo e te fazendo caminhar de forma em paz e com posteridade. Deus te abençoe, para que você viva por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e a sua palavra, que é a verdade.